Bom dia. Estaremos aqui falando um pouquinho sobre o conceito que Platão nos coloca sobre a forma e a qualidade de formação dos governantes com base no livro A República e no Político. Bom, primeiramente estarei tentando assim mostrar um pouquinho o que se trata nessas obras. A República, título original do grego Politeia, acredita-se que tenha sido escrita por volta do século IV a.C. É uma data assim imprecisa, devido à falta de autenticidade cronológica das obras platônicas. Na República, Platão busca sim mostrar, ali ele coloca todas as suas ideias e traz ali uma perspectiva do que seria uma cidade ideal. O Político, do grego politikos, Platão mostra em um fragmento bem interessante o porquê que se deve dar a formação do governante. Nesse fragmento, Platão coloca Sócrates dialogando com o estrangeiro, no qual Sócrates diz o seguinte: se um cidadão desse conselho ao governante como ele deveria governar, não deveríamos dizer que nesse cidadão existe a própria essência que deveria haver no governante? Sendo assim, não deveríamos chamar ele de governante? Com este ponto, Sócrates mostra a grande responsabilidade do governante e o porquê se deve estudar tanto para poder governar. Platão é totalmente contra o governo democrático, pois nem sempre os mais votados são capacitados para assumirem o governo da polis, para tomarem decisões coerentes que sejam para o bem comum. Platão também, no livro A República, ele nos traz um exemplo assim de como deveria ser a formação do governante. O título do meu trabalho é A Forma e a Qualidade de Formação dos Governantes, com base no livro A Política e a República, o Político e a República de Platão. Bom, Platão divide que a fase de formação deve se dar em 3 fases. Bom, todos na polis, obviamente, os cidadãos, têm o direito de iniciar essa formação. Porém, nem todos conseguem chegar a esse fim último, ou seja, ao governo da polis. Platão coloca como a primeira fase de formação aquela fase a qual todos iniciam. Todos assim, entre aspas, a uma certa, de certa forma, uma elite da polis apenas. Nesta formação, tanto para Platão como para os demais gregos, a educação começa aos 7 anos. E aos 7 anos, inicia-se na fase da ginástica. Após alguns anos de ginástica, ele inicia a fase da dança. A ginástica tem como objetivo preparar o corpo para formar o corpo para poder formar a alma. Já a dança também vem com uma certa maleabilidade para poder formar a alma. Bom, por que não fazer somente a ginástica ou somente a dança? Platão coloca o seguinte: se ele for formado somente na ginástica, ele se tornará rude, grotesco, ele não terá uma certa flexibilidade nas suas tomadas de decisões. Se ele for formado somente na música, ele será mole, não terá uma certa rigidez na tomada de suas decisões. Por isso Platão coloca essas duas ciências, podemos assim colocar, como na primeira fase, para que o mesmo atinja a temperança. Essa primeira fase, todos os cidadãos da polis fazem ela. Após terem concluído esses anos de estudo da ginástica e da música, da dança no caso,
eles fazem um teste e os que conseguem passar desse teste vão para a próxima fase de que vão adquirir a coragem. Os que não conseguem passar ficam nessa fase e tornam-se comerciantes, alfaiates, podemos assim colocar, artesãos, artífices. Esta que tem como principal assim fonte a moderação, pois para produzir um vaso, uma estátua, objetos, eles devem ter a moderação para poder fazer aquilo bem feito, fazer aquilo de forma harmoniosa. A segunda fase de estudos é destinada aos guerreiros da polis, que estes mesmos irão defender a polis tanto interna como externamente. Nesta fase, os estudos estudarão 3 ciências básicas: a astronomia, a geometria e a aritmética. A astronomia tem como parte fundamental de seu estudo não somente conhecer os astros, o cosmos, mas sim fazer com que o cidadão volte seu olhar para cima, para o que é celeste, já que para ver os astros tem que se olhar para o céu. Então Platão coloca a astronomia como uma forma de fazer com que o cidadão da polis, que está nessa fase de formação, volte seu olhar para o que é celeste e desprenda-se um pouco daquilo que é terrestre. A geometria também é parte fundamental nessa formação. É ela a responsável para que ele tenha formas de traçar estratégias, tanto de guerra como política. Então, por isso que para o Platão a geometria é de fundamental importância também. Após eles terem concluído essa fase de estudos, os mesmos tomarão outra parte dos estudos, terão que passar novamente por mais um exame, e deste somente os mais capacitados conseguirão, se sobreviverem e se não desistirem, chegar à concepção que Platão tinha de rei filósofo. Bom, os que não conseguirem ficarão na fase de guerreiros defensores da polis. Estes serão subordinados ao governo, que por sua vez terão a coragem, por isso que é a fase da coragem, eles serão os executores das ordens dadas pelo governante, pelo rei filósofo. A última fase de formação, ela tem como fundamento especial a dialética. Nessa fase, o governante terá, assim, como base dos estudos, a justiça e a jurisprudência, com o objetivo de bem formar o seu caráter para poder, assim, bem governar a polis. Segundo Platão, o rei filósofo deve governar a polis não como um prêmio por ter se esforçado tanto, por ter estudado tanto, mas sim como uma obrigação por ter contemplado o mundo das ideias, por ter o conhecimento verdadeiro, já que o rei filósofo não tem mais doxa, contemplou a episteme, ele tem a verdade da origem, a verdade absoluta. Nesta perspectiva, podemos dizer que o governante, para Platão, é aquele que deve bem conduzir o povo, deve tomar suas decisões para o bem comum. Colocamos assim, então, dessa forma, voltando ao relato do político, que o governante, sendo o rei filósofo, ele não terá problemas com os cidadãos
que virão até ele com doxa, pois o mesmo já tem um conhecimento e saberá bem distinguir aquilo que é doxa, aquilo que é bem e aquilo que é mal. O Sr. Ernest Becker, na segunda teoria da política grega, ele fala exatamente sobre isso. E o governante da polis, o rei filósofo no caso, ele não deve governar a polis apenas como assim, como podemos dizer, como prêmio, mas sim como obrigação. Platão também deixa bem claro isso, e ele coloca a ideia do bem. A educação deve se dar através de todo esse processo, pois só assim ele terá o conhecimento, ele terá passado por todo um processo enorme, longo, 50 anos de formação para poder assumir a posse. E nem se formos colocar em perspectivas numéricas, é muito pequeno o número de pessoas que conseguem chegar ao governo da polis, devido muitos não conseguirem ultrapassar as fases de formação, devido também muitos desistirem e também morrerem antes de completarem os 50 anos de formação. E mesmo após os 50 anos de formação, nem todos estão totalmente aptos a governar a polis. Platão, ele deixa bem clara essa questão. Platão tentou implantar este regime de governo da polis. Um rei seu deu-lhe um vilarejo e ele tentou implantar. Porém, quando o rei soube que quem governaria seria o rei filósofo, deu logo um jeito de tirá-lo de lá e de fazer o que tinha feito. Platão, então, no final do livro, ele coloca: talvez essa cidade ideal, governada pelo rei filósofo, exista um modelo no céu para ser seguido. Nessa perspectiva, podemos concluir que a cidade ideal é algo utópico que dificilmente conseguiremos chegar a ter um dia. Bom, eu acho que é um pouco isso o que eu teria para dizer sobre a forma e a qualidade de formação dos governantes. Um resumo, assim, bem resumido, um pouco sobre o trabalho. Obrigado. Até a próxima.